Olá, estimados amigos paroquianos, neste amanhecer, hoje nós celebramos o martírio de João Batista e diante dessa realidade, dessa liturgia, nós precisamos aprender uma coisa, né? É permanecer sempre na verdade do Senhor, né? Herodes gostava de ouvir João Batista, porém João ele criticava, ele falava que Herodes estava numa situação errada, mas Herodes gostava de ouvi-lo. E hoje, nessa memória do martírio de João Batista, que foi é um santo tão importante para nós, onde nós comemoramos o seu nascimento e o seu martírio, de fato, João Batista, o último profeta que marcou a história da salvação, porque preparou o caminho do Senhor, né? E quando nós aprendemos, né, o quão é importante nós olharmos para João Batista, né? E comemorarmos o seu martírio hoje, né, quando o Evangelho narra como foi a sua entrega, né? João foi degolado. João não fez um pacto com Herodes, não fez um pacto com a mentira, mas ele tinha feito um pacto com a verdade. Por isso, ele denunciava que Herodes estava com a esposa de seu irmão, aquilo que não era permitido. E João Batista sempre buscou a verdade e falar a verdade a Herodes. E quando nós precisamos também buscar essa verdade, estar na verdade, porque afinal a verdade sempre vai libertar a gente. E olhar para a nossa vida, infelizmente, Herodes deixou-se ser enganado, ludibriar pela dança que estava ali embriagado e fez uma promessa. E quando a gente não está em si, a gente faz grandes promessas, promete a metade do reino. E aqui acontece que por causa de uma dança, porque estava sem Deus, estava embriagado, aqui nós tomamos decisões incorretas e deixamos muitas vezes por algum vício ou por alguma situação, né, de ansiedade ou alguma situação de querer coisas rápidas, e infelizmente nós podemos condenar o inocente. E para alcançar a santidade nós temos que buscar a verdade. João Batista, após aquele momento da dança, foi ludibriado e pedem a cabeça de João Batista. E como ele tinha prometido, né, Herodes tinha prometido tudo que quisesse até metade do reino, ele não esperava que pediriam a cabeça de João. Mas João permaneceu na verdade, pregava a verdade, deixou levar por essa autoridade, a verdade. Né? João tinha uma autoridade espiritual e eu e você, nós precisamos ter essa verdade, essa autoridade espiritual, né? E quem é filho de Deus possui essa autoridade espiritual. Basta a gente querer, basta a gente determinar, basta a gente dizer não, isso pode, isso não pode, né? Isso permanece nossa verdade. E nós temos essa autoridade pelo nosso batismo. E muitos, assim como Herodes, nós vemos por aí que precisam de correção, precisam ser corrigidos, né? Que eu e você possamos dar exemplo de João Batista, né? É dar exemplo dessa luz, essa luz que vem libertar a gente, a voz que vem libertar a gente. É um caminho correto, o caminho de Jesus. É a salvação, né, que Jesus vem dar a nós. Um homem íntegro, um homem penitente, um homem da verdade, um homem que é exemplo para nós. Então permaneçamos na verdade, sejamos íntegros e saibamos qual é o nosso lugar. João Batista sabia qual era o seu lugar. Ele não apontava para ele, mas apontava para Cristo. E que a nossa vida também seja um eterno apontar para Cristo. João Batista era um homem humilde, um homem da verdade, um homem de coerência, de santidade. Então, para buscar a santidade, buscamos também a humildade e a verdade. Neste final de semana, nós trabalhamos a importância da humildade, né, como cristãos. A importância de nós olharmos para a nossa vida, para a nossa história e dizer, Senhor, ajuda-me a ser mais humilde. Quanto mais eu tenho que fazer as coisas com mansidão, com humildade, com simplicidade, é isso que faz a diferença. Então, pedir essa graça a Jesus para que Ele venha ao nosso encontro e nos ajude a manter a nossa verdade, né? E muitas vezes, né, nós degolamos a cabeça de muitas pessoas ou nós somos culpados, né, diante de tantos erros porque nós não compactuamos, né, com a verdade, nós não aceitamos a verdade, ou as coisas precisam ser da maneira que eu penso e não como
E a gente consegue fazer tantas coisas, lubridiar tantas situações e até tantas pessoas, onde depois, mais tarde, nós podemos colocar em risco também a salvação de nossos irmãos. Por isso, nós não podemos ser peso para ninguém, né? E o melhor para a gente analisar isso é: será que eu estou conseguindo, né, permanecer na verdade do Senhor? Né? É tão bom quando a gente reconhece a nossa pequenez, a nossa simplicidade, a nossa humildade, né? Porque senão a gente pode colocar, se não está com a cabeça no lugar, não está ação diante das realidades, a gente nunca vai entender, nunca vai compreender. Sempre terá alguma coisa que vai perturbar a gente. Mas não é por causa dos outros, é porque eu não estou bem. Como Herodes colocou, né, João Batista à morte porque ele não estava bem, ele estava enganado, né, ele se enganou, ele não acolheu, né, ele não esperava o que poderia acontecer. E muitas coisas na nossa vida acontecem porque nós tomamos decisões precipitadas, decisões erradas e prometemos mundos e fundos, e quando vê a gente não consegue mais cumprir nada e a gente coloca cabeças a rolar, ou seja, a gente mata a dignidade do outro, a gente fere a verdade do outro. Para a gente ser melhor, a gente precisa matar o outro, pisar em cima do outro, né? A gente se omite diante da realidade atual. Então precisamos sempre ter esse cuidado. E que nessa memória hoje do martírio de João Batista, possamos nós também perguntar: será que eu quantas vezes feri o outro ou fui causa de ocasião de queda para o meu irmão ou minha irmã? É importante isso, porque muitas vezes nós mesmos somos culpados de colocar, né, as outras pessoas em situações desagradáveis, né? Por isso que é muito importante, diante do reino de Deus, as virtudes que nós trabalhamos humildemente, né? A humildade, a mansidão, a verdade, a simplicidade, né? Nem sempre é o calar-se a resposta. A gente precisa sempre realizar as nossas ações de acordo com aquilo que é princípio e fundamento da nossa vida, da nossa comunidade. Então, diante disso tudo, né, a gente não pode omitir a nossa vida. Precisamos sempre estar ligados a esse Jesus, que é o reino, né, o que é o Senhor da minha vida, né? Porque muitas coisas nós podemos fazer, né, para engrandecer-nos, e Deus não quer isso da gente. Deus quer que mesmo nas situações difíceis, né, Jesus não quer que ninguém fique abandonado. Jesus quer que todos próximos dele. Mas tem situações que nos ajudam a gente a compreender que muitos não caminham conosco por causa deste tema mesmo. Não aceitar a verdade, não querer a verdade, não aceitar a proposta do outro, não querer o outro, né? Isso coloca em risco muitas situações da nossa vida. Então pensamos ao Senhor Deus, nos ajude a viver a cada dia no amor, na alegria, vivermos bem a cada dia, para que nós consigamos viver com um coração tranquilo, né? Eu sou um homem que busca a verdade, e pela verdade, pode ter certeza que muitas vezes nós seremos martirizados, não seremos compreendidos, né? Eu digo mais, a nossa verdade sempre tem que estar buscada em defesa da vida, do cuidado dos nossos irmãos e irmãs. Tudo aquilo que põe em risco a dignidade, a vida, a saúde, né, situações de desconforto com os nossos irmãos e irmãs, ele precisa ser olhado com ternura. Porque, né, quem olha, como diz o Evangelho, o Senhor tem um olhar para o pobrezinho, para aqueles que vivem abatidos, e o nosso olhar é isso. E quanto mais nós caminhamos com Deus, mais nós caminhamos na verdade. E a verdade não permite com que ninguém que esteja à minha volta seja muitas vezes martirizado, né? Quantas coisas são martirizadas hoje, né? Pela injustiça social. Se injustiça social não for pecado, não existe pecado. É uma frase de Padre Deon, onde a gente sabe que diante de tantas coisas injustas, né, por causa das mentiras, né, a verdade não tem lugar. Vamos buscar essa verdade, né? Permaneça na verdade do Senhor. Eu garanto que tudo será bem e nós iremos caminhar bem. Um bom e abençoado dia, que Deus abençoe você, uma boa semana, santificada semana
sobre as graças e bênçãos do Senhor Deus. Fica na presença de Deus.